Fala, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, uma muito boa noite a todos. Estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mais uma vez, para engrandecer ao nome do Senhor Jesus, fazer a vontade dEle, né? Pregar o Evangelho de Cristo, aleluia, Santo Deus. E já quero lembrar você aí, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar esse vídeo, compartilhar a palavra do Senhor, né? Comentar, você que estiver chegando agora, que é novo no canal, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. E essa é minha esposa Claudice, para quem estiver chegando agora, né, e não conhece. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje eu vou deixar uma palavra para os irmãos que se encontra em Hebreus, capítulo 13. São 6 versículos. O título diz: Como agradar a Deus. O verso 1 diz: Continue a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Né? Isso aqui é como fosse o mandamento, né? O primeiro mandamento. Amar, só que o primeiro, diferente do primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Esse aqui é como se fosse o segundo mandamento, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Aleluia. Versículo 2: Não deixem de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberão anjos sem saber, né? Ou seja, tratar bem quem nos visita, tratar como gostaríamos de ser tratado, né? Às vezes vem uma pessoa desconhecida, pedir um alimento, pedir algo que está necessitando, né? E muitas das vezes é um teste. Deus muitas das vezes envia anjos em forma de pessoas humildes, necessitadas, como se fosse uma pessoa moradora de rua, para ver se você vai ter compaixão com o próximo, vai estender as suas mãos e ajudar, né? Então, ficamos todos nós bem atentos e para que venhamos a acolher essas pessoas, né? Dar ali um alimento, uma palavra amiga, né? Uma palavra de Deus, na verdade. E o versículo 3 diz: Lembre dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. Ou seja, né? Vamos ter empatia com o próximo, se colocar no lugar do próximo, não condenar as pessoas que estão lá nos presídios. Sim, fizeram coisas erradas, estão lá pagando, né? Mas que venhamos a orar para essas pessoas, para que Deus venha trabalhar na vida deles, para que eles venham nesse tempo que eles estão lá, que a palavra do Senhor, porque tem pregadores dentro desses presídios, né? Tem pessoas voluntárias que vão levar a palavra de Deus a eles também. Então que venhamos a orar, pedir a Deus para quebrantar o coração deles, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, onde venha ter amor, né, pelo próximo, onde não venha ter maldade. Orar a Deus para que eles venham se arrepender dos maus caminhos, das coisas erradas que praticaram, e que Deus, assim, eles se arrepender, venham ter uma nova chance para fazer o bem, fazer a vontade de Deus principalmente, né? Fazer aquilo que Deus quer que eles façam, que é o bem, pregar o Evangelho de Deus, contar para os que estão aqui fora o testemunho deles, né? O trabalhar que Deus fez na vida deles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo 4: Que o casamento seja respeitado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério, né? Que os casamentos venham, né, se respeitar, o marido respeitar a mulher respeitar o marido, porque muitas das vezes a gente vê hoje em dia que quando
é independente, tanto homem como mulher, quando um não está vendo o outro, faz coisas desagradáveis, coisas abomináveis aos olhos de Deus, né? E aqui a palavra do Senhor diz que Ele julgará a cada um conforme os seus atos, conforme as suas imoralidades, né? Ou seja, você pode estar escondendo da sua mulher, você pode estar escondendo do seu marido, mas dos olhos de Deus, que é o mais importante, você não consegue esconder. Então não pense você que o que você faz fora dos olhos do seu esposo ou fora dos olhos da sua esposa está sendo só você que está sabendo. Não pense nisso, porque Deus que vai julgar você, as coisas erradas que você está fazendo, que você está plantando, você irá colher. A palavra de Deus é bem clara com isso. Aquilo que você plantar, certamente você colherá. Então, e o pior de tudo, se você estiver fazendo coisas que vai contra a palavra do Senhor Jesus e a salvação você não acredita, então assim, você tem que andar conforme a vontade de Deus, porque aqui na terra a gente sofre, e se não tivermos com Deus, após a morte terrena, iremos sofrer mais ainda e eternamente. Aleluia. E aqui o verso 5 diz: não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro e fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Né? Quantas pessoas têm tirado, ceifado as vidas de outras, né, por causa de dinheiro? Quantas pessoas no trabalho mesmo vê modos de burlar, né, as câmeras, tirar dinheiro dos patrões, tirar dinheiro das empresas, ganhar nas costas dos outros. Tudo isso é o que? Amor ao dinheiro, ganância. Quanto mais tem, mais quer, né? Então Deus nos ensina que assim, se a gente estiver com Deus, fazendo a vontade de Deus, o pouco, a palavra de Deus diz, né? O pouco com Deus é muito. Ou seja, quando você trabalha honestamente, ganha o seu dinheiro honestamente, Deus faz esse dinheiro render, Deus faz esse dinheiro multiplicar. Como assim? Um arroz que você compra, vamos usar como exemplo, esse arroz rende, você come ali e rapidinho fica satisfeito. Quando você vê que não, já se passaram semanas e o arroz, o alimento está ali, não acabou, não acaba, demora para acabar, entendeu? Eu já percebi muito isso, aleluia, que tem certas coisas que eu percebo que tem durado, não acaba o gás, vamos supor também. Quando você é fiel com Deus, Ele faz as coisas render, ou seja, a palavra diz, o pouco com Deus é muito, né? Então, ou seja, Deus faz prosperar, faz multiplicar, a partir do momento que você está no centro da vontade dEle. Aleluia. Aleluia, louvado seja teu nome. E Deus diz, né, que nunca os deixarei, jamais abandonarei. Né? Então, a partir do momento que você é fiel a Deus, está buscando a presença dEle, está buscando, aleluia, seguir a palavra dEle, Ele não vai te abandonar. Deus nunca é o único que nunca vai virar as costas para você. O ser humano pode virar as costas para Deus, porque muitas das vezes o ser humano quer algo e não obtém no momento que deseja, porque tudo é no tempo de Deus. E por não obter no momento que Ele quer, ele vira as costas para Deus. Né? Então, que venhamos saber esperar o tempo de Deus. Deus não abandona, Deus não vira as costas, Deus não está com seus braços, suas mãos encolhidas para que não possa lhe ajudar. Aleluia. Aleluia. E o verso 6, para finalizar: portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Aleluia. Tendo nós Deus como nosso refúgio, fortaleza, proteção, né, nosso escudo, quem vai se ousar a fazer algo contra nós? A partir do momento que você está na palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, vivendo a obediência de Deus,
Ele sempre estará te protegendo, estará cuidando de você, te sustentando, te colocando de pé. Muitas das vezes o diabo arma ciladas para te derrubar. A partir do momento que você está dando frutos ao Senhor Jesus, o diabo, você está indo contra o diabo. Ele está ali bolando coisas para te derrubar. Por que que eu digo isso? Eu sou exemplo disso. Porque eu, como servo de Deus, tento sempre fazer o de melhor para Deus, levar a palavra dele às pessoas, aqui, principalmente pelo canal do YouTube, né? Então, assim, sempre eu tenho me sentido incomodado para tentar retribuir a Deus, porque Deus é tão maravilhoso, Ele tem feito tantas coisas na minha vida e eu me incomodo de querer sempre dar o melhor para Deus, tentar retribuir de alguma forma tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, da minha família, entendeu? Então o que eu tenho a dizer, e Satanás, vendo que eu me esforço para fazer a vontade do Senhor Jesus, ele tenta por todo jeito me parar. Ele, em 2024, dia 15 de fevereiro de 2024, ele armou ali uma cilada. Eu estava indo trabalhar e ele armou uma cilada, fez uma pessoa atravessar a moto, fez uma condução ali, uma conversão proibida, onde eu me acidentei, quebrei minha perna e o causador, né, como se diz, a ferramenta, né, porque quem usou essa pessoa foi o diabo. Então ele foi uma ferramenta na mão do inimigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa ferramenta usada pelo diabo fez com que eu caísse, quebrasse a minha perna, e ele levantou e foi embora. Eu fiquei lá, jogado no chão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus me viu ali, não virou as costas para mim. Eu, como servo de Deus, aleluia, fiel a Ele, né, tentando sempre fazer o de melhor a Ele. Sei que sou falho, erro, sou pecador, não sou melhor que ninguém, mas Deus vê o esforço de cada um, né? Então aquilo que você tem feito para o Senhor Jesus, Ele tem visto. Às vezes o ser humano não reconhece, igual no serviço mesmo, muitas das vezes você faz o de melhor, mas o ser humano não reconhece, ele não te dá valor, ele quer te sugar o máximo que puder. Mas Deus, Ele reconhece, Deus recompensa. Então, se você estiver firme nos caminhos do Senhor Jesus, firme na palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, nada vai te parar, nada vai te derrubar e Ele vai te recompensar. Deus não vai te sugar nunca, Ele sempre vai estar com as mãos estendidas para te ajudar, para suprir as suas necessidades. Aleluia. Então Ele nunca vai deixar nada faltar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E depois desse acidente, não foi fácil, mas resumidamente, Deus me colocou de pé novamente. E eu estou aqui hoje contando para vocês esse testemunho que Deus fez na minha vida. Quebrou minha perna ali, né, o inimigo, mas com a ajuda de Deus foi colocado ali os parafusos, placa na minha perna, e hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, estou de pé novamente, fazendo o querer, a vontade de Deus. Aleluia. Então você do outro lado aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, faça a vontade do Senhor Jesus, não importa o que aconteça, os obstáculos que apareçam em seu caminho, não deixe nada te parar. Quando aparecer obstáculos em seu caminho, é o diabo querendo te parar. E é aí que você tem que procurar pedir forças a Deus para continuar. Porque a gente, servos de Deus, estamos aqui para ir contra o de Satanás mesmo. Temos que estar aqui afrontando Satanás mesmo. Temos que estar fazendo a vontade de Deus e não a do diabo. Porque grande será a recompensa daqueles que perseverar até o fim. Jesus nos fala que aquele que perseverar, estiver aguardando a volta dele, Deus, Jesus Cristo, virá e vai nos levar para morar na glória, para morar no céu, onde não há dor, não há choro, não há pranto, né, nem ranger de dentes. Então, ficais firmes, e você que está aí do outro lado, que está afastado dos caminhos do Senhor Jesus,
Volte enquanto há tempo. Deus está te dando essa oportunidade, né? Aleluia, está te chamando novamente para os braços dele. O Senhor Jesus está te chamando para os braços dele. Aleluia. Aproveita esse tempo. Eu costumo dizer, né, que todo amanhecer que a gente acorda é uma nova oportunidade. Enquanto há ar em nossas narinas, Deus está ali nos dando oportunidade para recomeçar, se arrepender, né? Deus chama a todos para o arrependimento, para começar uma nova vida com o Senhor Jesus. Então volte enquanto é cedo, enquanto há tempo. Amém, irmãos? E é isso, não vou prolongar mais e vou passar a palavra para minha esposa. Que todos fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia, amém, glória a Deus. Louvado, Aleluia, exaltado, Jesus engrandecido Cristo. seja sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em cima do que meu esposo já pregou aqui, eu só quero voltar lá na parte qual ele falava sobre o amor do próximo, né? Que hoje em dia tá escasso. Cada dia aqui na Terra está se diminuindo o amor do próximo, né? Mas a mensagem que eu tenho para deixar para todos é que mesmo que o mundo, né, as pessoas do mundo estejam se desmoronando, tanta coisa ruim acontecendo, violência, crianças, as famílias se desfazendo, mentira, enganação, prostituição, vícios e mais vícios, né, que a gente vê que as pessoas, cada dia que passa, está se entregando às coisas desse mundo. Eu quero dizer para você que mesmo que tudo isso esteja acontecendo, não perca a sua essência. Aleluia. Não perca a sua fé, não perca a sua essência, não perca a sua dignidade, não perca a sua honestidade, não perca a sua justiça. Porque existe um Deus que luta por você. Um Deus que te valorizou muito. O valor que Ele te deu foi tanto que Ele mandou o Filho dele aqui nesse mundo, né? Que morreu por nós, que levou todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Lá em Apocalipse está escrito que é necessário essas coisas acontecerem, mas não é o fim. Mas é necessário essas coisas acontecer para que a palavra do Senhor ela se cumpra. Ah, mas Deus quer o meu mal, Deus quer que todas as pessoas sofram. Não, é uma escolha nossa. Se nós permanecermos com Deus, né, caminhando ali com Ele, se renovando na obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, a gente nunca vai se corromper. Por mais que, vamos supor, eu estou aqui, meu esposo está aqui, ali na nossa frente está acontecendo uma coisa muito absurda. Mas a gente sabe que é necessário essas coisas acontecer, né? É necessário continuar amando o próximo, é necessário continuar fazendo bem, sem olhar quem, é necessário matar a fome daquele que está com fome, como o meu esposo mesmo já falou aqui, que muitas das vezes é Deus testando, para ver onde é que está a nossa fé, a nossa diferença aqui nesse mundo, né? Porque nós temos que fazer a diferença. Ah, mas você é melhor. Não, não somos o melhor. Mas reconhecemos que sem Jesus nós não somos nada. Então, nós somos falhos, né? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. O único que foi puro, que foi perfeito em tudo, foi Jesus. Né? Foi Jesus e continua sendo e sempre será. Mas se você se permanecer ali firme, se você continuar com a sua fé ali com Jesus, colocar a sua fé em prática, não dou conselho para ninguém só ter fé. Porque ter fé, qualquer pessoa fala, mas eu tenho fé, eu tenho um coração bom, eu faço bem. Não, não é só disso que Jesus precisa. Ele precisa que você caminhe com Ele. Ele precisa que você obedeça a Ele. Ele precisa que o mundo, as pessoas do mundo parem com esses negócios de religião, parem com essas disputas, parem de fazer acepções de pessoa, porque Jesus, quando veio a esse mundo, Ele não fez acepção, né? Para as igrejas, pare de escolher os membros das igrejas. Ah, essa pessoa tá suja, não é bem-vinda, faz cara feia.
Se a pessoa entra com a roupa rasgada, não é bem-vindo. Não. Jesus, ele não fez acepção de ninguém. Simplesmente, se chegou uma pessoa ali necessitada, uma pessoa que está em estado de rua, nós temos que abraçar e dizer que Jesus ama ele também, porque Jesus ama, né? Então, é dessas pessoas que Jesus, são essas pessoas que Jesus chama para o exército dele. Mas não perca a sua essência. Continue amando o próximo como a ti mesmo e o primeiro de todos. Ame o nosso Senhor acima de tudo e de qualquer coisa. E ame o próximo. Faça o bem. Enquanto você tiver vida, fôlego de vida, que até no nosso fôlego Jesus manda, faça o bem. Seja diferente. Diferente para o bem, para melhor. Para que você venha honrar o nosso Jesus, para que quando ele voltar, ele fale assim, aquele dali, ele me obedeceu, ele fez o bem, sem olhar quem. Ele fez a minha obra seguir à frente. Qual é a obra do Senhor Jesus Cristo? A obra do Senhor é pregar o evangelho dele, levar o evangelho dele para qualquer criatura. Pode ser branco, preto, pode ser rico, pobre, pode ser quem for. Seja quem for. Igual meu esposo falou dos prisioneiros, eles estão lá presos, mas eles têm valor, para Jesus eles têm valor. Muitas pessoas que estão nas prisões, elas são lá dentro, em cativeiro, elas têm encontro com Deus, com Jesus. Ah, mas matou, roubou, fez isso e aquilo e hoje é crente? Não é crente, é seguidora de Jesus. Testemunhos, são os testemunhos que edificam a nossa alma. É contar o que Jesus fez na nossa vida, assim como um dia ele me tirou do fundo do poço, ele pode tirar você, tá bom? Então eu deixo esse complemento essa noite aqui, que Jesus venha abençoar todos grandemente, que o começo de semana seja repleto de paz e bênção. Eu sei que virão lutas, mas não esqueça que Jesus é com todos vocês. Amém. Uma boa noite a todos. Boa noite, boa semana a todos. Deus abençoe. Até a próxima, se assim Deus permitir. Fica com Jesus.